Queridos amigos, em muitas ocasiões já ouvimos a expressão vale a pena ver de novo. Na Globo a gente vê muito isso ultimamente, inclusive, né? Vale a pena ver de novo. Realmente, há coisas que é bom, que é gostoso ver de novo. E há coisas que temos necessidade de ver de novo para nosso aprendizado. Nesse sentido, podemos afirmar que vale a pena nascer de novo. Então, vou repetir: vale a pena nascer de novo. Por que vale a pena nascer de novo? É que Jesus afirmou que ninguém está excluído, né? Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Então, isso está lá em João, capítulo 3, versículo 3. E justamente esse é o tema do nosso estudo de hoje, né? Nascer de novo, ou ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que corresponde ao capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos relembrar, Jesus fez essa afirmativa a Nicodemos, que era fariseu e senador dos judeus, ou seja, era um doutor da lei, mas que não entendeu a afirmativa de Jesus e lhe perguntou: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha que perguntas estranhas, esdrúxulas, né? Voltar ao ventre da mãe para nascer de novo, isso demonstra, suas perguntas demonstraram que ele realmente não tinha entendido nada do que Jesus tinha afirmado, né? Mas daí fica a pergunta: como nascer de novo, né? Essa é uma grande dúvida de Nicodemos, né? Quando ouviu Jesus afirmar que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Como nascer de novo? E essa dúvida, podemos dizer assim, era generalizada na humanidade, era um tema polêmico na antiguidade, até que, com o surgimento do Espiritismo, a humanidade recebeu a orientação correta, precisa e completa como é que podemos nascer de novo. Então, a doutrina espírita esclarece que é justamente através da reencarnação que se nasce de novo. É a volta do espírito à vida material em um novo corpo, que não terá nada a ver com o corpo da encarnação anterior. Então, cada vida material aqui, cada encarnação é, vamos dizer, autônoma, né, em relação às anteriores. Kardec trata da pluralidade das existências ou reencarnação em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 166. E já no item 6º da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec chama a atenção para o fato de que a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana, e que seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa se encarnar no corpo de um animal, conforme prega a doutrina da metempsicose. E mais adiante, no Livro dos Espíritos, nas questões 611 a 613, Kardec trata com mais detalhes dessa questão da doutrina da metempsicose, né? Essa doutrina, como foi dito, ela entende que a alma ou o espírito pode ora reencarnar num ser humano, ora reencarnar num animal. E a doutrina espírita, então, nos esclarece que isso não é possível, né?
Por isso, não sanciona justamente essa ideia, essa doutrina. Nesse capítulo que estamos estudando hoje, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec informa que os judeus tinham alguma noção a respeito do nascer de novo. Mas só que eles não sabiam exatamente como isso se dava. E chamavam esse processo de ressurreição, que é a volta à vida material, mas naquele corpo já morto, né? A ciência, nós sabemos, a ciência demonstra que a ressurreição, no sentido usual do termo, nesse sentido de se voltar a viver naquele corpo que já está morto, é materialmente impossível. Por quê? Os elementos do corpo se decompõem, se dissolvem e são absorvidos pela natureza. Esse é o processo que todos conhecemos. Não há como voltar ao corpo que já não existe mais. Né? Quanto à ressurreição, e comentando afirmativas do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 68, ele diz que, outrora, os teólogos tinham ideias obscuras a respeito, mas que hoje a inteligência humana reconhece que a lógica evoluiu com todas as possibilidades de observação e raciocínio que agora temos. Né? Então, não tem condições mais de admitirmos a ideia da ressurreição no sentido de voltar a ocupar o mesmo corpo de antigamente que já se decompôs. Mas ele diz assim, ressurreição, nessa lição, então, que comentamos, 68 do livro Caminho, Verdade e Vida, que ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo, e pergunta, quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Ou seja, aquela ideia de que após morrer, o espírito fica no mundo espiritual, adormecido, aguardando o momento do juízo final, quando vai ressuscitar, ocupar aquele mesmo corpo. Né? Então, quem vai imaginar hoje algo dessa espécie, né? De que se ficar numa ociosidade no mundo espiritual? E ele termina dizendo: somos almas em função de aperfeiçoamento. E, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então vejam que Emmanuel nos dá uma outra visão de uma outra interpretação de ressurreição. Ressurreição é vida infinita. Né? E ele cita que Jesus justamente ressuscitou em trabalho edificante. A doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação é também chamada de palingenesia. Repetindo, palingenesia. Do grego palin, que significa de novo, e gênesis, que significa nascimento. Então, palingenesia, novo nascimento ou reencarnação. Tá? A literatura espírita apresenta muitas obras a respeito de reencarnação. Isso nós também já conhecemos. Né? Gabriel Delany, vou citar aqui algumas obras, né? Aquelas que tenho em mais fácil acesso. Gabriel Delany, um engenheiro francês, nascido em 1857, justamente o ano da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, né?
Então, ele nasceu em Paris, na França, e é um dos primeiros pesquisadores espíritas notórios. Ele escreveu um livro cujo título é exatamente Reencarnação. Dentre outros que Gabriel Delane escreveu, ele tem um livro que trata especificamente de reencarnação. Estou fazendo apenas uma citação para quem desejar depois fazer pesquisas. Outro livro interessante e que também trata do assunto é As Vidas Sucessivas. Esse é o título do livro, As Vidas Sucessivas, de Albert de Rochat, que viveu de 1837 a 1914 e também era francês. Na primeira parte desse livro, ele traz transcrições de vários autores, culturas e registros, desde os remotos tempos, incluídos os evangelhos, demonstrando que a doutrina das vidas sucessivas era admitida desde a antiguidade. Ele cita, por exemplo, Apolônio de Tiana. Então, eu destaquei esta citação que ele faz de Apolônio, das ideias de Apolônio de Tiana, porque achei bastante interessante fazermos o comentário. Então, Apolônio de Tiana, um filósofo grego que viveu no primeiro século depois de Cristo, e que afirmava: ninguém morre, assim como ninguém nasce, senão aparentemente. Vamos prestar atenção nas afirmativas de Apolônio, depois nós vamos fazer um breve comentário. Então, ninguém morre, assim como ninguém nasce, senão aparentemente. Com efeito, a passagem da essência à substância é o que se chama nascer. E o que se chama morrer é ao contrário, a passagem da substância à essência. Nada nasce e nada morre na realidade. Porém, tudo no princípio torna-se visível, para em seguida tornar-se invisível. O primeiro efeito é produzido pela densidade da matéria. O segundo, pela sutileza da essência, que permanece sempre a mesma. E mais adiante ele diz assim: os pais são o meio e não a causa do nascimento dos filhos, assim como a terra permite que as plantas saiam do seu seio e, no entanto, não as produz. Achei interessante, que vamos comparar com aquilo que o Espiritismo nos diz. A vida do Espírito é única. Deus cria o Espírito, é um ser imortal. Então, criado, ele inicia a sua trajetória e ele é imortal. Né? É aquilo que Apolônio coloca aqui. Né? Ninguém nasce, ninguém morre. Né? O Espírito é imortal. E ora ele está encarnado, ora ele está desencarnado. Para as nossas vistas aqui, nós sabemos, e quando o espírito está desencarnado, ele é invisível para nós. Né? O corpo é matéria densa, e o espírito é o princípio inteligente. Os pais geram apenas o corpo. O espírito é criado por Deus e é pré-existente à formação do corpo. Né? Então, na realidade, tudo aquilo que transcrevemos aqui da fala de Apolônio, de Tiana, na realidade é isso que o Espiritismo nos diz. Né? Há pessoas que questionam a doutrina da reencarnação, dizendo que não há referência a ela na Bíblia. Mas, na realidade, há sim menções à reencarnação na Bíblia. É uma questão justamente de se estudar, de interpretar. Né? No livro A Reencarnação na Bíblia, de Hermínio Correia de Miranda, um autor brasileiro, nascido em 1920 e faleceu em 2013,
ele analisa justamente essa questão e traz várias passagens bíblicas que sugerem tratar-se de reencarnação. Então, como eu disse, são passagens que, se analisarmos sob a ótica da doutrina espírita, nós vamos ver que aquelas passagens estão realmente falando de reencarnação. Não traz a palavra, textualmente, a palavra reencarnação, mas a situação, o contexto contido ali naquele trecho, está nos falando justamente de reencarnação, como vamos ver algumas coisas aqui. Eu vou citar alguns pontos que Hermínio Miranda destaca, só vou dar a fonte. Logicamente, quem se interessar em dar uma olhada em casa, porque não daria tempo aqui de estarmos expandindo cada ponto desse. Então, ele nos indica assim, que em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 14 também, em Gênesis, no capítulo 15, versículos 15 e 16, em Ezequiel, capítulo 37, no livro da Sabedoria, capítulo 8, versículos 19 e 20, em Isaías, capítulo 49, versículos 1 e 2, nos Salmos, o Salmo 139, versículos 15 e 16. Então, esses são alguns casos que Hermínio destaca, nos mostrando, então, que realmente na Bíblia tem referências à reencarnação. E além da passagem já mencionada no início desse nosso estudo, que está justamente no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus afirma a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, há também a passagem chamada de transfiguração, em que Pedro, Tiago, Paulo e Jesus vão ao Monte Tabor e lá aparecem Moisés e Elias, espíritos então, que conversam com Jesus. E após essa conversa, os discípulos interrogam Jesus dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Essa passagem eu acho assim fantástica, realmente, porque aqui está, só faltou a palavra reencarnação, porque a descrição aqui nos leva necessariamente à questão da reencarnação, né? Porque ele dizendo que Elias já tinha vindo, né? E que daí os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus havia falado aos discípulos, ou seja, João Batista, reencarnação de Elias. Né? Uma outra passagem do Evangelho também que demonstra o mecanismo da reencarnação é a que está em Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9, em que Jesus afirma: se vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão. Ora, entreis na vida. Se ele está falando de uma situação em que a criatura estava em erro, ou seja, vosso pé
ou vossa mão é motivo de escândalo, ou seja, a criatura já existia, e como é que ela vai entrar na vida sem o pé ou sem a mão, porque isso seria melhor para ela? Óbvio, em termos espirituais. Esta passagem também é bastante clara, no sentido de que só comporta um entendimento adequado, lógico, se admitirmos a doutrina das vidas sucessivas ou a reencarnação. Outro livro muito bom também, que traz um trabalho muito profundo e muito técnico a respeito das passagens que tratam da reencarnação na Bíblia, é Analisando as Traduções Bíblicas, de Severino Celestino da Silva. Ele trata do assunto nos capítulos 11º a 17º. Então, todos esses capítulos, nesses capítulos, ele trata justamente da reencarnação. É um trabalho, assim, bastante profundo. A biografia dele realmente é assim, o currículo dele é invejável e o trabalho que ele apresenta nesse livro é bastante profundo. Diz ele que a reencarnação é a única lei divina que pode explicar o futuro e alimentar esperanças, pois é através dela que são facultados os meios do homem resgatar seus erros na pauta de novas provações. Ele diz: a reencarnação já era reconhecida e divulgada desde a antiguidade pelos hindus na Ásia, pelos egípcios na África, pelos hebreus no Oriente, pelos gregos e romanos na Europa e na antiga França, pelos druidas. Ele faz um estudo nesses capítulos e nos apresenta, assim, com uma riqueza de detalhes, boa parte, ou todos aqueles casos que eu citei, que estão no livro de Hermínio Miranda, e alguns outros também, mas ele trata de uma maneira bem mais extensa, bem mais histórica, dando, assim, muitas fontes de referência para esse estudo que ele traz nesse livro. Recomendo a leitura, é muito bom, é muito boa essa obra, Analisando as Traduções Bíblicas. E ele nos dá também um fato que, de certa maneira, assim, é conhecido, mas ele traz com riqueza de detalhes também, que ele diz assim, que no livro citado, né, ele fala no livro que até o ano de 553 da nossa era, a Igreja Católica aceitava a reencarnação, mas que o Segundo Concílio de Constantinopla, realizado nesse ano, então, de 553, acabou renegando a ideia da reencarnação. E Severino relata que essa alteração de postura da Igreja deveu-se à interferência de Teodora, a esposa do imperador Justiniano, a qual, por temer a ideia de que teria que arcar em vidas futuras com os débitos decorrentes de sua conduta assassina, pois ela havia determinado a matança de 500 pessoas, passou a odiar a doutrina da reencarnação. Olha que coisa, né? É como se, mudando o que estava escrito, iria alterar o mecanismo da vida, né? Olha que ideia estapafúrdia, né? Mas esse dado histórico é interessante. Se hoje não admitem, mas foi por um fato alheio à lógica, né? Alheio à ciência, mas simplesmente por causa de uma situação pessoal, individual, de uma criatura que tinha o poder político na época de estar causando essa influência e provocando essa alteração.
é importante a gente conhecer justamente esses dados históricos. No capítulo 11º de A Gênese, Kardec ensina que o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. E ele explica: sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de todo estranhas umas às outras. Por que, então, as de hoje deviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que as precederam? Deus criar almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, é ideia contrária à justiça soberana. Então vejam que interessante que Kardec aponta. Né? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, ou seja, seriam sempre almas 0 quilômetro. Né? Então, como as de hoje apresentam uma condição evolutiva, né, de conhecimentos, de desenvolvimento muito melhor do que aquelas que viveram há 1000 anos atrás, se não fosse pela reencarnação, que justamente é um mecanismo que possibilita o progresso, né, a evolução desses espíritos, não faria sentido. Deus estaria sendo injusto. Né? Lá atrás, criou criaturas com condição muito inferior àquelas que ele estaria criando hoje. Né? Isso estaria justamente contrário à lei de justiça. No livro Justiça Divina, na lição 23, intitulada Na Luz da Reencarnação, Emmanuel ensina que todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Cada reencarnação, então, significa um recomeço para corrigirmos aquilo que esteja errado e continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Né? Achei muito interessante essas duas afirmativas que Emmanuel faz. Perfeição é a meta, nós vamos chegar lá. Mas a reencarnação, ou as reencarnações, é o caminho para que cheguemos justamente a essa meta da perfeição. Ainda Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição 24, aponta que reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Vou até ler de novo, vou repetir. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Com essas palavras, Emmanuel quer dizer que não é porque estamos encarnados ou porque reencarnamos que isso, por si só, a reencarnação, representa evolução por si só, pois o progresso exigirá esforço de cada um de nós. E também que pessoas que passam por grandes desafios
pode ser apenas em razão de provas solicitadas e não expiação por erros do passado. Né? Muito interessante essa e oportuna essa observação de Emmanuel. Né? Não basta estarmos reencarnados, nós precisamos bem aproveitar a oportunidade para, através do nosso esforço, realizarmos o nosso progresso. Porque a reencarnação, repetindo, reencarnação nem sempre é sucesso expiatório. Diz ainda o benfeitor, à vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque, quase sempre, almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Todas essas lições apontam, então, que a reencarnação é uma necessidade para a evolução do espírito. É um mecanismo da lei de progresso. Algumas pessoas dizem assim, puxa, mas nós não poderíamos aprender, evoluir apenas no mundo espiritual, né? Não seria melhor? O que a espiritualidade nos informa é que Deus nos criou justamente com essa natureza, com essa característica. A gente aprende, sim, também no mundo espiritual, mas é preciso exercitar aqui no mundo material, onde cada criatura cumprirá tarefas, cumprirá missões que lhe sejam designadas justamente para o seu progresso, a sua evolução. E através, então, de cada reencarnação, o espírito desenvolverá a inteligência e a moralidade, realizando o seu progresso rumo à perfeição. Como Emmanuel coloca, a perfeição é a meta e a reencarnação é o caminho. Em certas situações, a reencarnação pode ser imposta quando se destina a reparar um mal cometido. São as chamadas reencarnações compulsórias. Porque há espíritos que não querem reencarnar, são recalcitrantes, eles não querem reencarnar, mas chega um momento em que a misericórdia de Deus, né, ou por misericórdia, essas criaturas são conduzidas compulsoriamente à reencarnação. E uma outra observação também, que não podemos perder de vista, isso para nós mesmos, é que há espíritos que desperdiçam a reencarnação, justamente por não fazerem qualquer esforço para o seu progresso. É óbvio que isso lhe gerará um débito na contabilidade de Deus, como já sabemos, não é? Mas, infelizmente, se não houver esforço, não haverá progresso, né? Isso, como eu disse, é um alerta para nós mesmos, né? Para que não desperdicemos a nossa reencarnação. Na questão 392 do Livro dos Espíritos é perguntado: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Que nós também sabemos disso, né? Quando estamos aqui encarnado, é como se realmente fosse colocado um véu, né? E no nosso passado, e nós não recordamos daquilo que passamos, que vivenciamos nas existências anteriores. Então, por que acontece isso? Resposta: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz.
Aí a luz vai cegar. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. E Kardec complementa essa resposta dizendo assim, se tivesse, dentre outras coisas que ele fala, nesse complemento, ele diz assim, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, das outras criaturas. E esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. É aquilo que a espiritualidade nos lembra, né? Já imaginou uma mãe com o filhinho recém-nascido nos braços, amamentando-o, e reconhecer nele um inimigo da encarnação passada? Como que ela iria tratar essa criança, esse espírito que está ali reencarnado, né, reiniciando nova vida material? Como que ela iria tratá-lo com amor, com carinho? Seria muito difícil, né? No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 8, André Luiz relata um diálogo ocorrido na espiritualidade entre um espírito encarnado, uma mulher, em emancipação pelo sono, né, naquela oportunidade, para estar no mundo espiritual, e o instrutor Clarencio. Pergunta a ela, por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, confirma Clarencio, mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo. E a mulher insiste. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, então ela achava que isso seria muito positivo, né? Em cada existência que a gente lembrar das vidas passadas. E Clarencio responde, retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores. E, indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Então, esse diálogo confirma justamente aquilo que está na questão 392, né? Não é oportuno que conheçamos, que nos lembremos do nosso passado, né? Das vidas passadas. Kardec aborda também nesse capítulo a questão dos laços de família, porque já que reencarnamos, como que em cada reencarnação aqui nós temos a nossa família, né? E como ficam esses laços frente à questão da reencarnação? Entre os espíritos, a união pela afinidade. Os espíritos se unem pela afeição, pela simpatia, e formam grupos ou famílias. A reencarnação justamente propicia o fortalecimento dos laços de família entre esses espíritos afins. Muitos reencarnam juntos, outros ajudam os que reencarnam. Então, normalmente, via de regra, não se reencarnam juntos todos daquela mesma parentela espiritual, né? Mas aqueles que estão desencarnados enquanto os outros reencarnam, eles vão auxiliar justamente esses durante a sua reencarnação. Então, disso justamente resulta a questão das duas parentelas, né? A parentela corporal
e a parentela espiritual. Né? Nem sempre na nossa parentela corporal nós temos elementos apenas da parentela espiritual. É aquela questão quando ouvimos expressões do tipo assim, fulano parece que não é daquela família, né? Porque tem características bem diferentes, né? Em termos de valores morais, daquela família. Pelo convívio, pode-se estabelecer afeição e passar para a parentela espiritual. Então, aquelas criaturas que às vezes vêm na parentela corporal, numa determinada reencarnação, e que não seja da parentela espiritual, mas pelo convívio, pelo estabelecimento de afeição, poderá passar a fazer parte daquela parentela espiritual. Né? E às vezes, Deus permite que espíritos estranhos, né, ou que não seja justamente daquela parentela, reencarne no meio daquela turma. Né? Isso para quê? Para servir de prova para alguns, ou meio de adiantamento para aquele estranho. Então, às vezes, criatura com menos condições, menos bagagem, né, vem no seio de uma determinada família para poder crescer. E Kardec aborda também uma questão a respeito de família, que é o temor do aumento indefinido da parentela. Ele diz assim, aquelas criaturas que têm receio da reencarnação porque acha que pelas reencarnações vai se aumentar demais a parentela, né, espiritual, isso na realidade demonstra um egoísmo. Por quê? Um pai que tenha 10 filhos, ele não os amará menos que se tivesse apenas 3 ou que se tivesse apenas um. Né? E na família, nós, aqui na família, né, encarnada, nós desempenhamos papéis. Né? Então, aquela questão de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, tios, são papéis que desempenhamos aqui na nossa organização familiar. Né? E é interessante isso. Tínhamos uma tia, ela era católica, e quando conversávamos, ela já desencarnou há um bom tempo, quando conversávamos a respeito justamente de vida no mundo espiritual, ela havia se casado e enviuvado 2 vezes. Então a dúvida dela era o seguinte: como é que ela ia fazer no mundo espiritual em relação àqueles 2 maridos? Ela teria que optar ficar com um ou ficar com o outro? Como que seria essa situação? Né? Então, justamente, a gente explicava a ela essa questão dos papéis, que esses papéis se limitam aqui à vida terrena. Né? No mundo espiritual, a união é por afinidade. Se a gente não tinha afinidade aqui, se realmente não tínhamos ligações de afeto, no mundo espiritual não haverá provavelmente ligação. Né? E mesmo que haja ligações, deixam de existir esses papéis. Né? Reencontrar-se-ão os mesmos objetos da nossa afeição ou da afeição. E finalizando, lembremos daquela afirmativa de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Repetindo, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Como gostamos de lembrar, o único objetivo da reencarnação é progredirmos. E finalizando ainda, quero fazer só uma lembrança de um filme que eu acho muito bonito. Quem não tenha assistido, se tiver interesse, procurar assisti-lo, porque é um filme que retrata com fidelidade, lógica e respeito o tema reencarnação. E ele é baseado em fatos reais.
relatados em um livro autobiográfico. O nome do filme é Minha Vida na Outra Vida. Ele conta a história de Jenny, uma mulher do interior dos Estados Unidos, que começa a ter visões, sonhos e lembranças de sua última encarnação como Mary, uma irlandesa que faleceu na década de 30. Intrigada, Jane sai em busca de seus filhos daquela vida passada, e ela encontra ainda, lá na Irlanda, alguns deles já bem velhinhos. É muito interessante esse filme, baseado em fatos reais. O vídeo que eu tenho desse filme, ele traz, inclusive, assim, fotos, menções históricas daquela família, confirmando aquilo que o filme apresenta. Ele é bem interessante, recomendo. Minha Vida na Outra Vida. E assim encerramos, queridos amigos, o nosso estudo de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma complementação, esteja à vontade, Donizete. Eu acho que tem duas coisas na doutrina espírita que muitos falam sem conhecimento, que é mera crença, comunicação com os espíritos e reencarnação. Mas hoje, aqueles que se dispuserem realmente a fazer uma pesquisa, como muitos cientistas do passado fizeram, vão acabar constatando que é uma realidade, porque os fatos são irrefutáveis. A pesquisa de reencarnação, ela já foi feita por diversos homens sérios, com publicação de livros, com casos, relatos. Então, nós podemos dizer que hoje não se acredita em comunicação com os espíritos, ou em reencarnação, porque realmente não quer, que não quer ter o trabalho de ir atrás e estudar. Exatamente. E, às vezes, é uma questão realmente de raciocinar, de refletir, né? Porque tem pessoas que colocam que o espiritismo é muito diferente, por exemplo, do catolicismo, né? Se a gente for analisar, praticamente a reencarnação, né, é que não está, digamos assim, de uma maneira admitida direta, mas se, como dissemos, apresentamos aqui no estudo, se for buscar, realmente ela está lá. Os outros itens, até a comunicabilidade, a Igreja Católica admite, só não percebe que admite, né? Que admite que o Espírito Santo comunica, o diabo comunica, mas só os normais, os comuns que não comunicam. Os anjos, né? Os anjos se comunicam. Então, olha que coisa, né? É falta realmente de estudo, né? De estudo e de de refletir realmente, né? Fazer uma análise mais séria, né? Sem ter aquele espírito preconcebido sobre a matéria, né? É muito interessante, porque quando você pensa na canonização, por exemplo, a Madre Dulce, a irmã Dulce foi canonizada. Então, para a irmã Dulce, depois da morte, fazer uma cura, é porque ela tem que estar viva. Não é? Como é que uma pessoa que desaparece ou não tem como se comunicar conosco vai realizar uma cura de alguém que está aqui? Interferir no mundo material. Exatamente. Há uma forma de comunicação admitida pela igreja, embora não uma comunicação para eles direta, né, verbal. Mas mesmo na Bíblia existem muitas passagens que demonstram a comunicabilidade. O próprio Elias, né, e Moisés. Na passagem, né, que lembramos aqui da transfiguração, e tem várias outras, tem uma que eu não me recordo, ela tem um título, eu não sei se é Bodas de Canaã,
em que aparece na parede uns escritos, né? Acho interessante que assim, um fenômeno de efeito físico, né? Que Kardec estuda no livro dos médiuns, né?